Olá, galera do Freestyle Wi-Fi. Emerson aqui falando, tudo bem com vocês, galera? Hoje o assunto tá muito interessante. Vamos falar de carro elétrico, logo após a vinheta. Galera, como eu falo aqui no canal de novas tecnologias, tá? Eu sempre falei aqui no canal que algumas tecnologias chegam para nós e como novas tecnologias, né? Quando chega no consumidor final parece que é novo aquele conceito ou aquela tecnologia, tá? Mas na verdade sempre falo aqui que a tecnologia ela já surgiu lá atrás e vem caminhando assim numa escala de pesquisa, estudos e assim por diante, tá? O que eu quero falar para vocês também é a respeito do carro elétrico, o carro elétrico ele não é uma ideia nova, tá? Só para vocês terem uma ideia, o carro elétrico ele já surgiu em 1880, bem lá atrás, tá? Ele surgiu em 1880, tá? E o carro elétrico ele sempre foi problemático no sentido de energia elétrica versus combustão, né? Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: as pessoas têm em mente que o carro elétrico ele é bom porque logo vem a ideia do meio ambiente, o meio de poluição, tá? Gás carbônico e assim por diante, tá? Mas muitos engenheiros e entusiastas do meio têm um consenso que o carro elétrico ele não é algo tão maravilhoso assim, porque talvez ele não polua quando ele de emissões, tá? Ele não polua, mas os componentes dele, principalmente a bateria, é altamente poluente ao meio ambiente, tá? E aí, sem contar também que a eletricidade, eu tenho para mim, como a gente tem casa, tem família, tem tudo, das coisas mais caras, das despesas mais caras de uma residência, de uma família, é energia elétrica, tá? Bom, tendo dito isso, você imagina agora um condomínio de apartamentos, sei lá, 700 apartamentos, 1000 apartamentos, todos os carros conectados numa tomada elétrica para carregar, tá? É algo estrondoso, absurdo, assim, chega a ser preocupante, tá? Então, engenheiros e entusiastas, também volto a dizer, sempre teve a ideia de como melhorar essa parte do carregamento de bateria e assim por diante, né? Como deixar o carro elétrico melhor, com menos poluentes e assim por diante. Logo surgiu uma ideia entre o meio dos engenheiros falado assim, o Brasil, graças a Deus, ele está num caminho muito bom de tecnologia, tá? E uma das nossas tecnologias que o mundo não tem, só tem aqui no Brasil, mas vamos começar a exportar. Você vai entender o porquê. É o etanol, galera. Olha que bacana, tá? Então, alguns engenheiros entrou num consenso e descobriu que o etanol pode ser uma forma de carregar a bateria do carro elétrico. Olha que legal. Não estamos falando aqui de carro híbrido, tá? Estamos falando de carro elétrico, tá? E como seria isso? Tá? E alguns pesquisadores aqui no Brasil resolveram abraçar essa ideia e pesquisar sobre isso, tá? E eles foram muito bem sucedidos. Bom, pesquisadores brasileiros desenvolvem tecnologia que faz carros elétricos funcionarem utilizando etanol. Isso é maravilhoso, isso é nacional, tá, galera? E a Índia já está de olho e com certeza vai ser um dos países que vamos exportar essa ideia para lá, tá? Bom, os pesquisadores brasileiros, né, eles desenvolveram um equipamento que está prestes a revolucionar o universo da geração de hidrogênio, tá? Por meio de fontes renováveis. Como que é isso, tá? A partir do momento que você abastece o carro com etanol,
esse carro ele tem um microreator lá, que ele pega o combustível etanol, ele transforma para hidrogênio, tá? E o hidrogênio que vai se tornar em eletricidade para a bateria do carro. Muito bacana isso mesmo, tá bom? Bom, como eu falei do hidrogênio, né? A ideia do etanol dentro dos carros elétricos, tá? Através de uma célula combustível para gerar energia para o motor elétrico, né? O importante é ressaltar aqui que o protótipo, tá? Coração do sistema possui apenas, olha que legal, apenas 5 centímetros de comprimento. Por conta dessas características, a eficiência e o controle das reações são melhoradas quando comparada com os reatores comuns, né? O microreator para carros elétricos é um reformador com dimensões reduzidas, por meio do qual se alimenta com etanol de um lado e se obtém o hidrogênio do outro. As reações químicas acontecem em espaço confinado e trazem os benefícios de intensificação de processo, ampliando as transferências de calor e massa, e, portanto, gerando altas conversões de etanol em tempo muito reduzido, né? Vamos entender o funcionamento desse equipamento, então, tá? Primeira coisa, o etanol, gás carbônico e hidrogênio, ele é disponível no tanque de combustível que é injetado de forma dosada em um reformador, espécie de reator que separa as moléculas de um gás. Bom, nesse dispositivo, sobre alta temperatura, o etanol é transformado em gases ricos em hidrogênio. Olha que legal. Bom, o hidrogênio é o oxigênio do ar. São injetados em uma célula a combustível de óxido sólido, gerado no reformador e eliminado pelo escapamento, tá? O princípio de funcionamento de uma célula a combustível é parecido ao de uma pilha comum, né? O oxigênio do ar recebe os elétrons no cátodo, polo positivo, e se torna um íon de oxigênio, que migra pelo eletrólito e reage com o hidrogênio, né, na verdade, a modo polo negativo. Bom, o resultado é a geração de energia elétrica que abastecerá a bateria recarregável do veículo e moverá seu motor. O vapor de água resultante do processo é eliminado pelo cano de escape. O processo também gera calor, que é reutilizado para aquecer o reformador. Bom, as placas que apresentam uma malha de microcanais são desenvolvidas em impressão 3D em equipamentos específicos para metal, com o uso da manufatura aditiva em processo de produção. É possível fazer o uso de softwares de otimização de designs e topológicas. A quantidade de microreatores para mover carros elétricos ele depende muito das especificações, para escalar até a potência que seja suficiente ao modelo. É necessário multiplicar o número de módulos reacionais. Segundo os pesquisadores brasileiros, foi escolhido o etanol por se tratar de um biocombustível produzido em larga escala no país. Desta forma, já há um conhecimento de armazenar e manusear essa substância. Bom, além disso, né, a infraestrutura nacional de produção que gera empregos e renda, a redução de emissão de poluentes é outra vantagem, apesar de reforma do etanol para obter o hidrogênio nos carros elétricos
possa gerar uma quantidade de carbono no processo. Essa emissão pode ser zerada quando considerada toda a cadeia agroindustrial. Bom, o projeto para os carros elétricos já pode entrar em escalas de produção. Olha que legal. Lembra aí que a Índia já está de olho, né? Bom, de acordo com os professores de Engenharia Química da Unicamp e coordenador do LOPCA, Rubens Maciel Filho, a tecnologia já está pronta para ser utilizada pelos proprietários de carros elétricos do mercado brasileiro. Os pesquisadores brasileiros já possuem pleno domínio da tecnologia de impressão 3D em metais, polímeros e cerâmicas. E tem trabalhado nesse assunto desde o ano 2000, logo que eu falei que não é algo novo, tá bom? Desta forma, já é possível entrar em escala de produção industrial. Ainda de acordo com Rubens, a tecnologia de manufatura possui interesse mundial e sua aplicação para reduzir hidrogênio a partir do etanol, com certeza, despertará interesse em países que geram etanol e mesmo naqueles que não produzem, mas podem comprá-lo. Olha que interessante para a economia do país, principalmente para o agronegócio também, tá? É mais um meio aí de produção para nós. Isso gera empregos, gera renda, gera riqueza, tá? Bom, o vídeo de hoje foi esse, né? Se você curtiu, gostou, deixa aquele comentário maluco aí da hora pra gente, né? Ajuda a gente, tá bom? Não esquece de deixar o like pro YouTube aí dar uma força pra nós também, tá? E compartilha pra nós, tá bom? É muito bacana, é coisa de brasileiro. A gente deve passar pra frente essa informação. Galera, como sempre, gratidão e aquele abraço.